Oi, oi, meus amores! Que bom que estamos juntos mais uma vez para esse conteúdo extraordinário que vou falar logo depois que você clicar o curtir, o compartilhar e lógico, isso se você for inscrito, mas se você não for, se inscreve agora. Sempre que tiver conteúdo novo, você vai receber as notificações para não perder nadinha que acontece aqui. E hoje nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Então, eu já vou começar dizendo que existem 4 tipos de perfis e que você com certeza no final desse vídeo vai entender qual é o seu mais predominante. Você vai entender muitas coisas a respeito do seu comportamento e das pessoas que você conhece. Tenho certeza que você vai associar as pessoas e no final vai entender como você pode mediar toda a sua relação com eles para ter o melhor que vocês podem ter dessa conexão maravilhosa. Então vamos falar desses perfis. Você deve estar me perguntando, mas o que são perfis comportamentais? É que existem 4 tipos de perfis que vão identificar a sua personalidade, as suas características, vão demonstrar quais são naturalmente os seus pontos fortes, no que você tem mais facilidade, o que faz com que você se motive, o que te dá energia, sabe? O que torna você resiliente. Quando você começa a entender o seu perfil comportamental, você começa a tomar decisões mais assertivas. Claro que junto com o perfil comportamental, existem outros fatores importantíssimos que vão fazer você usar todo esse potencial que está no seu perfil ou muitas vezes ter dificuldade em atingir o seu talento máximo por conta às vezes das suas crenças, dos seus valores, mas que está lá no seu perfil. Então super vale a pena você prestar bastante atenção para ver se você já sai daqui turbinado para acessar o seu talento e alcançar resultados extraordinários que até então você nem sabia que poderia atingir. Existe uma metodologia que se chama DISC. DISC, na verdade, é a abreviação dos 4 perfis. O primeiro deles é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Existem ferramentas que têm a base DISC, que é a metodologia, mas que tem outros nomes. Então, a nomenclatura não importa, porque existem vários testes que vão demonstrar isso para você. Só que hoje vamos usar uma terminologia só. Vamos falar do DISC. Então vamos lá. Como é que é uma pessoa que tem um D alto, que é uma pessoa dominante? Eu estou falando dessa pessoa no puro D, tá? Lembrando que nós temos um pouquinho de cada. Mas uma pessoa que é dominante, ela é muito proativa, ela é muito rápida, ela é focada em resultados. Entende? Se tiver uma ordem para ela, automaticamente ela já quer fazer. Ela quer rapidamente entregar, ele tem senso de urgência. São pessoas muito proativas, sabe? Se importam pouco com o meio, acabam às vezes pecando na qualidade por causa da velocidade. Não se importam muito com as outras pessoas, são mais individualistas. São pessoas que normalmente são chamadas pessoas líderes, mas são líderes porque têm essa postura, porém precisa liderar com assertividade. É muito importante buscar o resultado, é muito importante ter o senso de urgência, mas não a qualquer custo. Então essa pessoa, a sombra dela passa a ser um pouco arrogante, passa a não se preocupar muito com as pessoas, é muito mais focado no resultado do que em pessoas. E quando você identifica isso, você vai ver ali em que nível que você está e vai fazer os ajustes necessários para extrair o melhor. Claro, essa pessoa sempre vai valorizar o resultado, mas ela vai entender que ela pode se focar no resultado, não esquecendo que as pessoas são partes fundamentais disso e vai conseguir o que? Dosar melhor para ter um resultado ainda melhor e com mais qualidade. Agora, vamos falar do influente. O influente normalmente é aquela pessoa que
que gosta de harmonia, que gosta da motivação, é uma pessoa excelente para trabalhar em grupos, também é uma pessoa líder, mas essa pessoa, ela acaba tendo muita energia, mas ela às vezes pode perder o foco. É uma pessoa que você pode extrair muita coisa dela, né? Mas principalmente ela precisa ser gerenciada. Ela precisa ter um prazo em todas as suas metas e volta e meia precisa ser chamada para não perder o foco. É uma pessoa que traz harmonia para os grupos, é uma pessoa que às vezes tende a esconder os conflitos, a dizer não com muita dificuldade. Por quê? Porque ela preza pela felicidade do grupo, certo? Então, se você for uma pessoa assim, você vai ter um entusiasmo, você tem, sabe, otimismo, muito mais emoção, certo? E isso é positivo, mas também tem a sombra, como todos os perfis. Então, você precisa perceber como é que é no seu dia. Você se distrai com facilidade? Você dá muito mais atenção para as pessoas, se importa com elas, ao invés de se preocupar com o resultado? Então, assim, vai percebendo, nós estamos falando das pessoas do perfil puro, tá? Ninguém é só assim, você vai entender que você pode ter um ou outro maior ou menor, mas, por exemplo, se você tiver um dominante, um influente alto, eles acabam se compensando, né? Então você precisa ter o quê? Uma expansão da sua consciência em relação a isso, observar o seu comportamento e perceber onde é que eu preciso ajustar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito foco no resultado e tenho foco também nas pessoas, neste momento, o que é mais importante? Qual dessas minhas potencialidades eu vou usar de forma mais assertiva e em que momento? Então vamos falar agora do terceiro perfil, que é o estável, que também é o planejador. É a pessoa que é boa ouvinte, que tem paciência, que já não tem aquela mesma energia que o dominante e o influente. São pessoas mais serenas, menos proativas, mas são pessoas que são mais acolhedoras, muito importante dentro da equipe, porque elas têm o hábito de também conciliar as coisas. São pessoas que terminam tudo que começam, são pessoas que têm um senso diferente, eles prezam pelo certo, né? Eles prezam assim pelas etapas do processo, conseguem manter uma linha de constância maior. Então são perfis também muito importantes e em determinados momentos essas pessoas é que realmente seguram os projetos para suas acabativas. O que pode acontecer de ruim com esse perfil é que às vezes precisa de um certo empurrãozinho, não tem aquela mesma automotivação que o dominante e não tem a mesma energia do que o influente. Então, às vezes, precisa do outro perfil junto ali para alavancar esta pessoa, para ela entregar, porque ela realmente começa e termina, mas às vezes fica paralisado por causa ali da necessidade de fazer tudo corretamente. E por último, vamos falar do conforme. Como é que é? O conforme é o mesmo que o analítico. Então, é aquela pessoa cética que precisa, sabe, ter mais evidências, comprovações científicas, é aquela pessoa que argumenta, que precisa da lógica para ser convencido, que não acredita muito, que é o cara pé atrás, que em tudo ele costura, né? Ele analisa todas as coisas. É alguém que traz também muito da precisão. São pessoas que têm traços de minuciosidade, de detalhismo. São pessoas excelentes para fazer grandes projetos. São pessoas que prezam assim absurdamente pelo correto. O ponto ruim é que muitas vezes pode ficar engessado, porque não anda, né? Diferente do dominante que já quer o resultado, esse fica lá, mas será que tá bom? Será que tá bom? Mas será que não tá faltando nada? Leva um pouco do perfeccionismo e às vezes acaba sendo impedido de prosseguir por causa da perfeição e da necessidade de conferência constante para saber se está tudo certo. Tem medo de errar.
Então, na verdade, percebam que todos esses perfis são sensacionais, que nenhum é igual ao outro. Um tem aquela agilidade, o outro tem o tato com as pessoas, o outro tem, né, aquela necessidade de acolher, de ouvir, que é o estável, e o conforme vem para quê? Para corrigir as imperfeições. Então não tem o melhor perfil ou o pior perfil. Eu tenho clientes que quando eu faço o perfil comportamental, às vezes elas ficam chocadas, tipo assim, nossa, mas eu sou assim? Porque elas não reconhecem o que são, estão tentando extrair delas aquilo que elas não têm, e isso é um sofrimento muito grande, porque às vezes a pessoa admira alguém que tem aquilo que ela não tem, e quando ela percebe que ela não tem, ela se frustra. Mas acontece que quando você começa a olhar para você e valorizar aquilo que você tem de bom, você começa a fluir no seu caminho, porque quando você está na sua área de talento, você consegue ter resultados muito mais rápido e aquilo se torna fácil e gostoso, porque na verdade você só não gosta daquilo que é difícil e é natural. Então, quando você está na sua área de talento, fazendo aquilo que você já tem potencial, você vai fluir naturalmente. E eu quero perguntar para você, você se identificou em algum desses perfis? Qual você pensa que é? Se você quer fazer o seu teste para saber e para confirmar aí o seu perfil, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e você faz e comenta aqui comigo o que você achou. Se você tiver também dúvida, deixe nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em retornar para você, porque o meu objetivo de verdade é agregar valor para a sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.